Olá, Girassol! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Prof. Bárbara Garbinato, trabalho com redação do Enem há 5 anos e no Enem passado, 85% dos meus alunos tirou mais de 900 na redação do Enem. Como essa semana a gente teve o Dia Mundial do Livro, a aula de hoje vai ser exatamente sobre isso. Eu vou te ensinar 15 obras literárias para você usar como repertório cultural na sua redação do Enem. E não se esquece de se inscrever nos meus outros canais midiáticos, TikTok e Instagram, para saber mais dicas de redação do Enem. Bora pra aula? Então vamos começar com a minha autora brasileira favorita, Lígia Fagundes Telles. E Girassol, se você nunca leu nada da Lígia Fagundes, meu Deus, você vai parar tudo e vai comprar na Amazon o livro Ciranda de Pedra, que é esse aqui que você tá vendo aqui na tela. É um livro maravilhoso. Tem um livro As Meninas dela que eu nunca li, porque sabe o que eu tô fazendo? Eu tô me enrolando pra ler Lígia Fagundes Telles, porque é tão bom que eu não quero terminar todos os livros dela, ela não tem muitos, entendeu? Mas As Meninas já foi leitura obrigatória, não sei se não é ainda, da prova do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E os jovens gostaram muito, então talvez seja uma boa forma de começar por Lígia Fagundes Telles. Eu vou trazer aqui para vocês dois livros dela. O primeiro, então, Ciranda de Pedra, conta a história da Virgínia, tá? A Virgínia, ela é uma menina que, por ela ser fruto de uma relação extraconjugal, ou seja, fora do casamento, ela é abandonada pelo pai biológico. E Ciranda de Pedra, justamente tem aquela ideia do Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. Então, é uma brincadeira infantil e é de pedra porque ela não participa daquilo. Os personagens dessa ciranda já estão montados e ela não consegue entrar dentro dessa ciranda. E também porque no jardim da casa do pai dela tinha uma ciranda de pedra. Enfim, ela não participa dessa família, então ela está excluída desse círculo familiar, justamente por ela ser fora daquela relação que é a de casamento, né? E você pode usar esse livro para retratar a normalização do abandono parental no Brasil, porque ela não é abandonada no sentido de ele recusa criar ela, mas toda vez que esse pai vai cuidar dela, ele cuida de mau jeito, ele não liga para Virgínia, ele liga para as duas filhas oficiais dele, então ele faz essa diferença. E ele não ama ela, então ele realmente é negligente. Você pode utilizar essa negligência parental aqui em Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Assim como eu amei Ciranda de Pedra, Verão no Aquário é um livro maravilhoso e ele é bem pesado psicologicamente, tá, Girassol? Aqui no Verão do Aquário a gente tem a protagonista Raíza, que ela é uma jovem que teve a sua infância junto de um pai alcoólatra, pai alcoolista, na verdade, esse é o termo correto. E isso fez com que ela experimentasse, né, vários traumas na vida dela desde a infância, e isso se reverberou em uma vida adulta muito conturbada, que ela não sabia o que ela queria fazer da vida, que ela se apaixonou por um cara que ela jurava que era amante da mãe dela. Então tem todo um triângulo amoroso aqui também, é muito interessante essa obra. Mas o que a gente pode usar na redação é que ela ter convivido com um pai alcoolista na infância gerou profundos traumas que se reverberaram então em uma conturbada vida adulta. Você pode usar esse livro para temas que falem sobre alcoolismo ou até mesmo sobre o uso de drogas, porque na adolescência a Raíza vai testar várias substâncias, inclusive lança perfume que na época que a Lígia Fagundes Telles estava escrevendo esse livro era muito babado, né? Era uma droga muito utilizada, a gente consegue ver isso também nas músicas da Rita Lee. Então você pode utilizar para uso de drogas na adolescência também. Vale a leitura dessa obra. Só quero avisar que eu vou dizer vale a leitura dessa obra para todos os livros que eu tô trazendo aqui, né? E eu esqueci de dizer que esse vídeo aqui, ele é 100% de literatura nacional, literatura brasileira, tá? Em A Hora da Estrela, a gente tem uma personagem chamada Macabea, que ela é uma mulher muito pobre, e a gente consegue acompanhar a vida dessa protagonista e ver essa marginalização que ela sofre. Ela é tão invisível que quando ela é atropelada, ela se torna um motivo de notaram ela. Por isso que justamente é a hora da estrela, quando ela vira uma estrela, ou seja, quando ela morre a partir de um atropelamento, é que ela fica visível para a sociedade. E também a hora da estrela tem o significado de, sabe, estrela a gente usa muitas vezes para dizer que é um super astro, uma pessoa muito famosa, uma pessoa, é uma estrela do cinema, né? A gente não diz isso? Então a hora da estrela foi aquele momento que a Macabé, ela virou uma estrela para a sociedade, porque quando ela é atropelada
atropelada e todo mundo repara, finalmente ela é percebida pela sociedade, tá? Então aqui ela é invisível, ela passa os dias dela, passa pela rua e ninguém percebe, ninguém sente a ausência ou a existência de Macabea justamente por ela ser muito pobre. Então você vai poder usar esse livro para argumentos que vão falar de invisibilidade atrelada à desigualdade social, mas também você vai poder usar esse livro para acidentes de trânsito no Brasil. É um tema que pode cair no Enem, tá todo mundo muito abalado com aquele caso daquelas duas meninas que foram atropeladas em São Paulo, em São Caetano do Sul, na verdade, né? E o que aconteceu foi que elas atravessaram no sinal vermelho, mas o motorista estava muito rápido e, bom, elas ficaram uma sensação, elas tiveram sua hora da estrela na internet também, porque nesses momentos é que a gente percebe certos problemas e você pode usar a hora da estrela como repertório para acidente de trânsito, pode ser sim um tema do Enem 2025, tá bom, Girassol? Agora, esse livrinho, que ele é muito potente, gente. Água Funda, de Ruth Guimarães, é um dos meus livros favoritos. Eu favoritei esse aqui ano passado. Livro maravilhoso. A autora Ruth Guimarães, em Água Funda, denuncia o trabalho escravo por dívida, tá? Um dos seus personagens aqui no livro, a gente tem vários personagens, tá? Inclusive, gente, quando vocês vão usar livro, vocês não precisam se preocupar em dizer o nome de todos os personagens. Esqueceu, no caso, vou ser bem sincera pra vocês. Eu esqueci o nome desse personagem e eu não fui procurar. Justamente para mostrar para vocês que dá para escrever sem dizer o nome do personagem, tá? No caso, não lembra da Macabea, não lembra que é Raíza, não lembra que é Virgínia, coloca protagonista. Não tem problema. Aqui, como não é o protagonista, né? É uma série de personagens que aparecem aqui em Ruth Guimarães. Na verdade, o protagonista daria para dizer que nessa obra é a natureza. Aqui, o nosso personagem é um dos que aparece. Então, eu não vou dizer protagonista, eu vou dizer a história de um personagem que ele foi coagido, gente, por uma empresa para trabalhar numa cidade do lado daquela que ele morava, para trabalhar numa plantação, dizendo que ele iria ganhar muito dinheiro. E aí ele sai da cidade dele para trabalhar nesse lugar com essa falsa esperança de ser próspero, né? Com tudo que realmente acontece, a exploração da sua força de trabalho. E, a partir disso, eles faziam o quê? O que acontece muito atualmente, gente. Faz com que a pessoa que está fazendo esse trabalho escravo, ela tenha que contrair dívidas para ela continuar trabalhando para ti de forma escrava, porque ela não pode sair dali porque ela tem dívidas. Uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul foi na Vinícola Aurora, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza do nome, isso faz, acho que foi 2023 que aconteceu, foi um caso que ganhou bastante visibilidade nacional, mas já foi esquecido, pode cair no tema do Enem sobre o trabalho escravo contemporâneo. O que aconteceu foram dois nordestinos que saíram do seu estado, foram para o Rio Grande do Sul para trabalhar na vinícola, lá se depararam com situações de trabalho escravo, mas eles não podiam sair, por quê? Eles só podiam comer na vendinha que era propriedade dessa empresa. E aí eles vendiam os alimentos por um valor altíssimo e eles não conseguiam pagar esses alimentos a partir do salário que eles recebiam. Então ia criando dívida e a pessoa não ia conseguindo sair dali, entendeu? Então, esse trabalho escravo por dívida é uma tática muito utilizada atualmente, já se utilizava na época que a autora Ruth Guimarães escreveu Água Funda, e é muito usada principalmente com pessoas mais carentes, porque tem aquela falsa esperança de que vai ter prosperidade. Então você pode usar esse livro para temas que vão falar de trabalho escravo contemporâneo. Esse livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, é um livro muito conhecido, principalmente pelos vestibulandos, mas não dá para deixar de trazer, ainda mais porque pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre esse livro, é a primeira vez que você está tendo contato através dessa aula aqui no YouTube, e eu vou sempre espalhar a palavra desse livro. Eu li Quarto de Despejo na escola, tá? E me marcou, gente, até hoje, Quarto de Despejo, eu nunca mais esqueci, porque é um livro em que, na verdade, ele é um diário. A Carolina Maria de Jesus, que ela era uma moradora de uma periferia em São Paulo, ela conta o seu dia a dia, né? Ela vai narrando, é um diário, então ela vai contando o que ela fez no dia, o que ela viu, quais foram as coisas que ela está triste por ter que passar. Então a fome, por exemplo, é uma das protagonistas desse livro, porque ela passa fome o tempo inteiro, ela mostra como ela não tem acesso a direitos básicos, né? E a Carolina Maria, por ela ser uma mulher letrada, do tipo, ela sabe ler e escrever e ela lia bastante, ela gostava de literatura, isso trouxe para ela uma ascensão de vida,
através da publicação do seu livro, mas também trouxe alento. Muitas vezes ela lia como uma forma de prazer. Então, aqui dá para pensar em Quarto de Despejo, até mesmo como a leitura, como uma boia salva-vidas, que nem já dizia Inácio de Loyola. Mas também você vai poder utilizar aqui, nesse contexto que eu trouxe no slide, que ela narra o seu cotidiano, mostrando a falta de acesso a direitos básicos, como educação, cultura, saúde, alimentação, lazer e trabalho digno e bem remunerado. Ela era catadora de papel, recebia muito mal e trabalhava muito. Você pode usar esse livro para comprovar a desigualdade social, racismo. Gente, esse livro vale a pena ler, porque tem tanto repertório dele, nas minúcias, sabe? Tem uma cena que me marcou muito, que é o filho dela, que ele tá voltando da escola e ele vê um casal tendo relações sexuais, né? Vocês imaginem, é um cortiço, né? Uma favela com a céu aberto, muitas das casas, assim, sem janela, sem cortina. E ele simplesmente vê esse casal tendo relação sexual e ele volta para casa e relata isso para a mãe e ele tá muito abalado de ter visto isso. Então, até mesmo essa questão da criança estar sendo exposta a questões sexuais de forma precoce é algo que você pode usar na redação, inclusive é um tema que eu tenho pensado muito para trazer para os meus alunos, é a questão da sexualidade precoce ou a sexualização de crianças e jovens na internet, e dá para associar com Quarto de Despejo. Então, sem ler o livro, às vezes você não consegue ver todos os repertórios que tem aqui dentro e você fica limitado a isso que eu estou trazendo na aula. Então, vale muito a leitura, tá? É um livro muito bom, fácil de ler, porque é uma leitura, na verdade, de um diário, então você não tem que fazer muita interpretação de metáforas, por exemplo, ela tá contando o dia a dia dela, e é um soco no estômago até pra gente valorizar tudo que a gente tem como privilégios, né? Agora eu vos trago Úrsula, o primeiro romance abolicionista brasileiro, da autora Maria Firmina dos Reis. Ela retrata a história da mãe Susana, uma mulher africana que ela foi capturada para servir como escrava no Brasil. Ao longo da trama, ela conta muito das torturas que ela sofreu por ser negra no Brasil, né? E ela ilustra as marcas da escravidão na sociedade brasileira. Então, você vai poder usar esse livro aqui para comprovar o racismo e a segregação racial que estão presentes até hoje na nação brasileira. Úrsula é um livro complexo, tá? É um livro com muitos detalhes, é um livro denso. Recomendo que, se você tem interesse em fazer essa leitura, você faça um estudo bom, assim, do panorama da obra, quando foi publicado, quem que é Maria Firmina dos Reis. É um livro com muitos detalhes, ela narra até a formiguinha que passou do lado da folhinha que estava no pé da personagem, tá? Então, é um livro bem denso, mas é lindíssimo e triste demais também. Agora eu trago aqui um livro super contemporâneo, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, tá? Esse livro tem outro repertório aqui dentro, além desse que eu vou trazer, eu vou só falar em voz alta pra você. Então você pega o seu caderno, porque eu não quero ninguém vendo meus vídeos no YouTube sem estar anotando nada, né? Eu olhando assim, só tipo... Ai, tá aqui olhando o vídeo dela. Não, tem que anotar, tá estudando, tá? É uma aula, gente, não é um vídeo, é uma aula. Vamos combinar, tá? Então, você vai anotar o segundo repertório que eu vou dar desse livro. Primeiro é o que tá aqui no slide, do Peso do Pássaro Morto. Gente, eu coloquei assim porque senão o YouTube derruba o meu vídeo, tá? Então, a gente acompanha nesse livro a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos. Então, tá aqui 8, 17, 18, 28. E na adolescência dela, ela sofre abuso, tá? Que tá escrito aqui. Na adolescência, pelo companheiro dela, que resultou em uma gravidez indesejada. O pai da criatura simplesmente some e ela, por medo e vergonha do julgamento social, isso faz com que ela tenha que criar essa criança sozinha, sendo que ela nunca amou esse filho, porque toda vez que ela olhava para ele, ela lembrava do abusador dela, tá? Então vocês vão poder usar esse livro para machismo, para sexual no Brasil e para gravidez na adolescência também, que é o que acontece com muitas meninas na periferia, por exemplo. A gente também pode pensar no Peso do Pássaro Morto, na importância dos animais domésticos, em temas sobre ser contra o abandono de animais domésticos, sobre ser a favor da adoção de animais, porque ela adota o cachorro chamado Vento. E esse cachorro traz saúde mental, traz uma alegria para essa mulher que ela nunca teve. O Vento foi o filho que ela amou de verdade, tá? Então você pode usar esse Vento, né? É o nome do cachorro,
como um repertório extra aqui, pensando no Pássaro do Morto, porque a gente vê muitos casos de abandono de animais ou de perda de animais, violência contra animais domésticos. E aqui a gente tem uma protagonista que foi curada por causa do cachorro. Então você vai poder fazer esse paralelo na sua redação. Agora que a gente já viu literatura feminina nacional, a gente vai falar da literatura masculina nacional. Vamos começar com o Machadão. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Afinal de contas, Memórias Póstumas tem que ser lido assim. Machado era carioca. No clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o personagem Quincas Borba apresenta sua teoria filosófica chamada Humanitas, que olha só o que consistia, gente. Todos os atos humanos, até mesmo os mais cruéis, são justificáveis quando eles satisfazem os desejos das pessoas. Então, o Quincas Borba, aqui, que ele era um filósofo que o Machado trouxe aqui, reflete esse egoísmo que está intrínseco, ou seja, está enraizado na nossa condição como ser humano, tá? Então, você vai poder usar esse livro para retratar o egoísmo e a falta de empatia. E outro repertório extra que tem dentro desse livro aqui, você já tem que anotar no Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que o protagonista aqui, o Brás Cubas, ele estava pensando em se casar com uma menina e aí ele vê que ela é coxa. E aí ele diz, porque coxa se bonita, porque bonita se coxa. Ou seja, por ela ter uma deficiência física, ele desiste de ficar com ela. Você pode usar isso para estigmas envolvendo deficientes ou temas que envolvam pessoas com deficiência no Brasil, né? Porque essas pessoas, assim como acontece nesse livro do Machado de Assis, quando você descobre que a pessoa tem uma deficiência, você já trata ela de maneira diferente, assim como o protagonista Brás Cubas aqui nesse livro. Agora, Grande Sertão Veredas. É um livro grande, de fato, tá? João Guimarães Rosa, na sua obra magistral, ele retrata a complexidade da identidade brasileira ao explorar a diversidade linguística do sertão. Ele faz neologismos, ou seja, inventa novas palavras, e regionalismos, usa palavras e termos típicos da região, dando voz, então, a sujeitos que são invisíveis para o restante da sociedade, refletindo as diferentes realidades e experiências do que é viver no Brasil. Você pode usar esse livro, gente, para tema de diversidade linguística no Brasil e ou preconceito linguístico. Eu aposto muito num tema para este ano, no Enem 2025, porque teve muitas questões na prova de linguagens que falava sobre essa diversidade linguística do Brasil, que a gente tem muitas línguas, a gente tem línguas indígenas, línguas africanas, línguas quilombolas, línguas que são faladas dentro das periferias, línguas em cada estado, né, no sentido não língua, mas de cada estado, mas os sotaques, a gente tem uma variação linguística muito grande e a gente não valoriza essas variações, a gente quer que todo mundo fale o mesmo português, que seja um padrão, só que é impossível, a língua é viva e o nosso país é um país continental, então cada região do Brasil vai trazer uma contribuição para a língua portuguesa e também a gente tem diferentes línguas de fato, tem língua Tupi-Guarani, por exemplo, é uma língua diferente da língua portuguesa. Então, a gente tem línguas indígenas, línguas quilombolas, né? Línguas trazidas pelos povos africanos no Brasil, que são totalmente diferentes da língua portuguesa, mas a gente não deixa essas pessoas se comunicarem dessa forma, ou a gente tem preconceito com essas línguas. Então, é um repertório para você salvar, porque pode ser que o tema do Enem esse ano seja sobre a desvalorização da variedade linguística do Brasil. O cortiço. Tem muito repertório aqui dentro. Gente do céu, eu fiz uma vez leitura conjunta com os alunos da comunidade, foi em 2021 isso, mas eu nunca mais esqueci, porque eles foram ler isso aqui com zero expectativa, tá? Eles estavam assim, ai meu Deus, a prof vai fazer a gente ler a Luísa Azevedo, que chato, ela podia fazer a gente ler Colin Hoover. Podia, mas não, eu fiz eles lerem o Cortiço. Adivinha? Amaram, porque o Cortiço é um novelão, gente, você gosta de novela? Você gosta, assim, de coisas apimentadas? Você vai encontrar no Cortiço. É um livro maravilhoso, eu trouxe aqui uma coisa mais coringa para a redação do Enem, é claro, mas não precisa se limitar a isso aqui, tem muito repertório aqui dentro, eu vou trazer mais uma ideia que você tem que anotar, tá? Na obra O Cortiço, a gente tem a partir do processo de zoomorfização, ou seja, zoo animais, tá? A partir da zoomorfização das suas personagens, o retrato do cotidiano de habitantes de uma periferia carioca, os quais são caracterizados como animais em decorrência da sua condição de vulnerabilidade social.
Aqui o Aloysio Azevedo, ele faz essa comparação. Os seres humanos dentro desse cortiço, eles são muito similares a comportamentos animalescos, justamente por eles serem carentes, por eles não terem condições sociais suficientes para deixarem de ser animal e serem humano, tá? Então você vai poder usar esse livro para temas que envolvam habitações irregulares, porque essas pessoas viviam num cortiço, e também invisibilidade desse grupo que é tratado como animal pela sociedade, mídia ou Estado. E uma coisa extra aqui, a gente também pode pensar na influência social, principalmente para o uso de drogas. A gente tem um personagem aqui no Cortiço que ele é estrangeiro, ele é de Portugal. E quando ele vai morar no Brasil e passa a morar nesse cortiço, ele se sente influenciado e começa a tomar muita bebida alcoólica. E com isso ele vira alcoólatra. Você pode usar essa passagem, né, esse personagem aqui do Cortiço. Como eu falei, eu também não me lembro o nome dele, gente. Faz muito tempo que eu li, mas você pode usar um dos personagens, tá? O personagem português de Portugal. Ele justamente por estar no cortiço sendo influenciado pelas pessoas ao seu redor, ele passa a consumir bebida alcoólica. E é o que acontece com pessoas não só de alcoólatras, mas também que utilizam outras drogas, principalmente na juventude. Ah, os amigos estão usando, eu tenho que usar também. Então, cabe muito para temas sobre uso de drogas na adolescência ou alcoolismo, tá bom? Agora, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, narra a história de uma família de retirantes nordestinos que, devido à condição de pobreza e miserabilidade, eram invisíveis para a sociedade. Você vai poder usar isso aqui para falar de desigualdade, invisibilidade de indivíduos carentes, falta de amparo estatal. Você também pode usar aqui Vidas Secas para falar da fome, por causa que vocês estão vendo aqui na capa a baleia, né? Morrendo de fome, inclusive ela acaba falecendo. Então, nossa, é muito triste, gente. Não quero comentar sobre. Esse livro aqui, Vidas Secas, ele é curto, gente. E também tem uma cena de violência policial. Também tem preconceito linguístico em uma das cenas porque eles falam com um dialeto deles, né? Então, isso aqui é muito útil para a redação, vale a leitura porque tem mais desse repertório. Esse que eu trouxe aqui é o mais coringa para desigualdade, invisibilidade de pessoas carentes, porque muitos temas de redação você pode usar essa desigualdade social que assola o Brasil, né? Agora, um outro livro contemporâneo, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, retrata as marcas do racismo estrutural no Brasil por meio da história de Henrique, um professor negro que enfrenta violências e desigualdades impostas pela sociedade, cujas experiências são narradas por seu filho Pedro, em uma busca de reconstruir memórias e compreender as dores da opressão racial. Aqui você vai poder usar para a importância da memória como uma forma de combater o racismo e de incluir pessoas negras na sociedade, tá? Ou até mesmo para racismo e segregação racial. Se você quiser falar sobre essa questão da memória, foca nessa ideia do Pedro estar narrando o avesso da pele. Se você quiser falar mais sobre a questão do racismo e da segregação racial, foca na história do professor de literatura Henrique, tá? Torto Arado, outro livro contemporâneo de Itamar Vieira Júnior, retrata as marcas da escravidão na sociedade brasileira através da história de uma família negra e nordestina que vive sob a opressão de um proprietário branco em uma fazenda, submisso às normas do patrão, e sem acesso a direitos humanos fundamentais. Aqui, gente, em Torto Arado, a gente tem essas duas irmãs que elas têm a sua família inteira e eles todos estão trabalhando naquela terra que na verdade não é deles, é desse patrão. Mas é graças a eles que essa terra se mantém, né? Mas eles não podem tomar decisões, eles têm que fazer todas as vontades do patrão, ganham pouco, justamente por essa terra não ser deles, tá? Então vocês vão poder usar isso aqui para racismo, segregação racial e também para os efeitos da escravidão na sociedade contemporânea. Escravidão no caso de escravidão do período da escravidão, tá? Então os efeitos daquele passado na sociedade atual. Capitães de Areia, de Jorge Amado, retrata a exclusão social e a infância marginalizada no Brasil ao narrar a história de um grupo de meninos de rua em Salvador, que vivendo à margem da sociedade enfrentam a miséria e a violência enquanto buscam sobreviver. Você vai poder usar Capitães de Areia para segregação social de indivíduos mais pobres e também para a falta de amparo estatal à infância. Então, por mais que a gente tenha no artigo 6º da Constituição a proteção à infância como um direito a todo cidadão brasileiro, a todas as crianças, a gente sabe que isso não se concretiza porque crianças mais pobres não têm esse amparo estatal,
principalmente essas crianças que estão nas ruas. E para finalizar, eu trago aqui o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Essa peça teatral retrata então a riqueza cultural e linguística no Brasil ao narrar de forma cômica e crítica a história de Chicó e João Grilo, valorizando expressões populares e o imaginário nordestino como parte fundamental da identidade brasileira. Alto da Compadecida também pode ser usado para desigualdade social, mas aqui, para finalizar a aula de hoje, eu quis trazer um repertório para esse tema que eu aposto tanto para o Enem 2025, que é a diversidade linguística no Brasil. Girassol, se você gostou dessa aula e você gostaria de uma parte 2, em que eu vou trazer livros estrangeiros, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou te trazer outras 15 obras para você usar na redação. Aí você já vai ter 30 repertórios culturais para a redação do Enem. Tem noção que é isso? Então, se você quiser esses 30 repertórios, esses 15 que eu trouxe hoje, mais a outra parte com livros estrangeiros gringos, comenta aqui, eu quero. Muito obrigada por ter assistido essa aula até o final e eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau!